Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Tá tudo certo Boa aí, noite. né? Boa noite, professor. Boa noite, meus caros, minhas caras. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Estão me vendo? Estão me ouvindo, né? Tá tudo certo. Sim, professor. Certo, prof. Joia. Então, vamos lá. O trabalho da semana passada, se não me engano, é para entregar hoje, né? Vocês têm um prazo ainda, para quem ainda não entregou. Então, eu não vou falar do trabalho ainda hoje, porque talvez alguém ainda esteja para entregar. Então, eu vou deixar para falar dele na semana que vem. Alguns me fizeram perguntas ao longo da semana, por exemplo, diferença de signatário e estado-parte, né? Então, eu vou falar melhor disso, vou deixar bem clara a diferença na aula da semana que vem e vou dar um exemplo, né? Mostrar para vocês onde vocês encontram essas informações todas. Vocês estão acompanhando as bancas? Ou não sei se já terminaram as bancas. Conseguiram acompanhar as bancas dos colegas de vocês que estão se formando? Algumas, professor. O Rafael acompanhou algumas. Os demais conseguiram assistir a alguma banca? Eu consegui também, professor. Que bom. É uma maneira de prestigiar os colegas, né, que já estão para se formar e também já se preparar, né? Gilmara, você abriu o microfone, você vai falar? Não, eu estava falando que eu também acompanhei algumas bancas de TCC. Que bom. Então, além de prestigiar os colegas, é uma maneira também de já se ir preparando para quando chegar a vez de vocês. E uma coisa que eu noto nas bancas de que eu participo é a dificuldade dos alunos em lidarem com tratados internacionais, né? Mesmo quando vão para outra área que não direito internacional, é preciso lidar com o tratado de direito internacional. É preciso lidar com o tratado e saber analisá-lo, né? Saber quais informações recolher de um tratado internacional. Então, é o que esse tópico da atividade da semana passada pode ajudar vocês. Então, eu vou falar mais disso na semana que vem. Muito bem, turma. Vamos hoje falar de personalidade jurídica internacional. É o tema desta aula e das próximas duas. Então, hoje nós vamos falar de personalidade jurídica internacional de maneira geral. E na semana que vem, na outra, nós vamos falar de alguns aspectos relacionados ao Estado, como sujeito do direito internacional, e as organizações internacionais, tá? Então, hoje é uma visão panorâmica do tema, e semana que vem e na outra nós vamos focar alguns dos tópicos. Então, para fins de conteúdo programático, nós estamos no item 4 do nosso conteúdo programático, personalidade jurídica internacional, que é o último item, último tópico do bimestre, né? Daí, encerradas essas 3 aulas sobre isso, a gente já vai ter a nossa prova do segundo bimestre. Quando nós falamos de personalidade jurídica internacional, estamos nos referindo aos sujeitos de direito internacional. Sujeitos de direito, ou seja, aqueles entes que são capazes de adquirir direitos e contrair obrigações no plano internacional. Então, todos os entes que têm essa capacidade são considerados sujeitos de direito internacional, dotados de personalidade jurídica internacional. E eles são os destinatários primários das normas jurídicas internacionais. As normas, então, internacionais, os têm como alvo, né, como objeto, como destinatário. A doutrina identifica essa lista de sujeitos de direito internacional. Há alguma variação na nomenclatura, tá? Mas é basicamente isso. Eu estou seguindo aqui a nomenclatura do RESEC e do Mazzoli, mas há algumas variações, tá bom? Então, estados, organizações internacionais, atores sem personalidade jurídica, outros sujeitos, indivíduos e empresas. Por exemplo, os dois últimos são amparados pela doutrina minoritária.
Então, nem todos os doutrinadores consideram os indivíduos e as empresas como sujeitos de direito internacional, tá? Mas eu diria ainda mais. Os indivíduos, como sujeitos de direito internacional, até têm algum amparo, algum reconhecimento doutrinário quanto a eles. Empresas, apenas alguns poucos autores colocam empresas como sujeitos de direito internacional. E muitas vezes autores que transitam entre o direito internacional e as relações internacionais. Então é uma doutrina mais minoritária ainda, digamos assim, né? Que reconhece empresas como sujeitos de direito internacional. Outros sujeitos é a nomenclatura do RESEC, mas alguns chamam de sujeitos sui generis, chamam de demais entes, tem uma nomenclatura diversa sobre isso. Atores sem personalidade, esse nome atores, é usado de empréstimo da teoria das relações internacionais. Lá se usa o termo ator para qualquer ente ou entidade, grupo, que tenha alguma capacidade de atuação, de influenciar as relações internacionais. E aqui a gente vai ver que são grupos, agrupamentos, que muitas vezes não têm personalidade, às vezes são considerados contra a lei, às vezes terroristas, mas que por algum motivo atribui-se a eles personalidade jurídica, para geralmente para um momento específico, dada uma certa conjuntura, aí atribui-se personalidade a eles. Então o nome atores aí pode soar atípico, mas é proposital, porque são grupos que realmente não têm personalidade. Então não dá para chamar de ente, porque às vezes não são entes. Dá para chamar de organização. Né? Então usa-se o nome de empréstimo mesmo, deliberadamente, da teoria das relações internacionais. Atores. Atores sem personalidade jurídica. Ou só atores sem personalidade. Né? Pequena variação. Às vezes aparece o jurídico, às vezes não aparece. Organizações internacionais. É uma nomenclatura ampla, mas alguns autores também fazem variação, chamam de organizações internacionais intergovernamentais, organizações internacionais não governamentais, organizações internacionais privadas. Há uma diferença de nomenclatura. Reitero que eu estou seguindo o RESEC, tá? E o Mazzoli adota também a nomenclatura do RESEC. E os estados? Esses não têm grande variação. Muito bem, então esses são os sujeitos de direito internacional. Vamos falar um a um sobre eles, sendo que os dois primeiros, estados e organizações internacionais, nós vamos tratar mais a fundo nas próximas duas aulas. Né? Hoje vamos ver uma versão panorâmica dos dois, para depois aprofundarmos. E dos demais a gente vai ver com a extensão adequada. Né? Então, Estado. O Estado, como nós sabemos, é o sujeito originário do direito internacional. O direito internacional nasce a partir das relações entre os Estados. O Estado é um ente jurídico soberano que tem por finalidade o bem comum de um povo situado em determinado território. Essa é uma definição que glosa a definição do Dalmo de Abreu Dallari em Ciência Política, e o RESEC segue essa definição. Então, a ideia de que o Estado é composto por elementos constitutivos. Né? Um Estado tem que ter território, tem que ter um povo, tem que ser dotado de soberania, tem que buscar atender a uma certa finalidade. Então, essa definição do Dallari, que eu não coloquei entre aspas, porque não é ipsis literis, é uma paráfrase, leva em consideração esses elementos constitutivos. Vamos falar deles na próxima aula. Os estados, como vocês sabem, variam imensamente em termos de dimensões territoriais. Há estados muito grandes, como a Rússia, como o Brasil. Há estados diminutos, como Nauru, Tuvalu, Mônaco, Andorra, Malta.
Singapura. As dimensões demográficas também variam amplamente. Países superpopulosos, como a China e a Índia. Países escassamente populosos, como a Líbia, como países pequenos mesmo, esses que eu mencionei também têm baixa demografia. E as formas de organização política, né? Nós temos diferentes formas de organização política, como nós estudamos lá em ciência política, estados que adotam o federalismo, estados que são unitários, tem a Espanha, que adota a forma autonômica, parlamentarismo, presidencialismo, regime de partido único. Então, variam imensamente as dimensões territoriais, as dimensões demográficas e as formas de organização política. E, a despeito dessa grande variação, todos eles correspondem ao ente, ao sujeito de direito internacional, sendo dotados de soberania. Né? É o princípio da igualdade soberana dos Estados. Não importa se um Estado é mais forte politicamente, economicamente, mais amplo territorialmente, ele é tão sujeito de direito internacional quanto um Estado pequenininho. Esse é um dos paradigmas do que nós podemos chamar de sistema westphaliano. Desde a Paz de Westfália de 1648, se estabeleceu a soberania como um dos elementos constitutivos do Estado, e a soberania no sistema westphaliano indica que os Estados são iguais, são soberanamente iguais. Um Estado mais forte que o outro vai negociar de igual para igual, né? Vai tratar de igual para igual com um Estado muito menor, muito mais, eu diria, hipossuficiente, né? Em relação a ele. Nós sabemos que os Estados também exercem dois tipos de jurisdição, a jurisdição territorial e a jurisdição pessoal. A jurisdição territorial significa que o Estado aplica a sua lei, o seu ordenamento jurídico a todos os atos jurídicos praticados e todos os fatos jurídicos acontecidos em seu território. Aconteceu um fato jurídico, um nascimento, o Estado aplica a sua lei, né? Todas as implicações práticas desse nascimento, para fins de direito ao nome, para aquisição de personalidade, para fins de aquisição de nacionalidade, direitos patrimoniais, herança, sucessão, tudo isso. É um fato jurídico, né? Ou seja, que independe da vontade humana, que tem repercussões perante a lei do Estado. É a jurisdição territorial. E também os atos jurídicos, como contratos, né? Contratos realizados e, portanto, decorrentes da vontade humana, realizados dentro do território, se submetem à lei desse Estado. Isso é a jurisdição territorial. A jurisdição pessoal significa que o Estado aplica a sua lei a seus nacionais, às pessoas que têm a nacionalidade daquele Estado. Então, eu, como brasileiro, mesmo estando fora do país, estou sob a égide da lei brasileira. Determinados atos que eu pratique terão repercussões no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, a questão da efetividade não entra em conta, né? Se o Estado vai conseguir usar de coerção para me fazer cumprir a lei é outra história. A questão é que eu estou sob a jurisdição pessoal. Determinados atos que eu pratique mesmo fora do território repercutirão no ordenamento jurídico interno. Isso é decorrência da jurisdição pessoal. Quantos são os estados no mundo? Quantos são os estados hoje? Há diferentes critérios para se considerar um estado. O critério mais corrente é o de membros da ONU. Hoje, são 193 os estados membros da ONU. O mais recente é o Sudão do Sul, de 2011, antes dele o Timor-Leste, de 2005. Então, hoje são 193 estados membros. Se nós olharmos, por exemplo, para a FIFA tem cerca de 215 membros. Aí a gente pensa, mas qual é o número de estados? É o da FIFA, é o da ONU? Usa-se o critério ONU, né? Mas existem estados que não são membros da ONU e são considerados estados sob essa perspectiva do direito internacional. Por exemplo, a Palestina. A Palestina não é um estado membro da ONU.
A ONU não a reconhece, ou melhor, a ONU a reconhece como Estado, mas não a tem como membro. Então, a Palestina é um caso particular, um Estado que não é membro da ONU. Né? Sendo que, aqui tem o nosso próximo slide, 136 países reconhecem a Palestina. A ONU não reconhece. Os Estados Unidos, os países do leste da Europa Ocidental, né? A Austrália, a Colômbia e o México aqui na América Latina, não reconhecem a Palestina como Estado. Então, a Palestina é um caso que a gente diria que é um Estado com reconhecimento majoritário. A maior parte dos países da ONU reconhecem a Palestina. A ONU mesmo não reconhece. Aí nós temos estados com reconhecimento minoritário, como, por exemplo, Taiwan. Taiwan hoje é reconhecido apenas por 20 países. O Brasil não é um deles. O Brasil não reconhece Taiwan, por conta da política externa da China. E Taiwan não é membro da ONU. Aliás, Taiwan era membro da ONU. Não só era membro, tinha cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, representando o povo chinês. Aí, se não me engano, foi em 73, a ONU admitiu a China, a República Popular da China, o Conselho de Segurança resolveu entregar a cadeira da China para a República Popular da China, e Taiwan perdeu a vaga no Conselho de Segurança. Ato contínuo, a China pediu para que Taiwan fosse expulsa da ONU, porque a China não reconhecia Taiwan como Estado soberano, e a ONU acatou. E Taiwan foi, então, do céu ao inferno. Taiwan não só era membro da ONU, como também era membro permanente do Conselho de Segurança. Perdeu a cadeira, viu a China entrar e foi expulsa da ONU. Então, a Taiwan hoje é um Estado de facto com reconhecimento minoritário, apenas 20 países. Né? A Palestina, reconhecimento majoritário, 136 países. Por que majoritário? Dos 193 países da ONU, a maior parte reconhece a Palestina. Dos 193 países da ONU, uma parte pequena, menor que a metade, reconhece Taiwan. Porto Rico também é um caso especial, porque Porto Rico não é um Estado. Tá? Não se considera Porto Rico um Estado. Por quê? Porque Porto Rico não tem soberania. A soberania de Porto Rico está terceirizada para os Estados Unidos. Então, Porto Rico não é um Estado. Inclusive, isso aparece em algumas questões do tipo, quantos são os países da América Latina? Você vai contar Porto Rico? Não, porque Porto Rico não é um Estado soberano. São 20, incluindo Brasil, Haiti, mais os 18 países de língua espanhola. São 20 países na América Latina. Porto Rico não entra. O Tibete foi um Estado, deixou de ser um Estado, foi anexado à China. Porém, existe o governo tibetano do exílio, que pretende retomar, tem a expectativa de retomar o controle do território. Para todos os fins, o Tibete não é mais um Estado. Foi até 1949, quando foi, ou 59, não tenho dúvida agora, quando foi anexado à China. Então, o Tibete não é mais um Estado. Embora haja o governo tibetano do exílio, que se retirou do país com a expectativa de retomar o controle e não conseguiu. E o Dalai Lama é considerado o líder espiritual e o líder político desse governo tibetano do exílio. Embora ele tenha abdicado dos seus poderes políticos há alguns anos, ele manteve, sim, o seu poder espiritual. Ele é um líder espiritual. Alguns países recebiam o Dalai Lama como chefe de Estado, logo que Tibete perdeu a sua soberania, mas depois de alguns anos, alguns países pararam de recebê-lo como chefe de Estado. Hoje ele é recebido como autoridade espiritual. A França passou por um caso parecido quando foi invadida e anexada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a França perdeu a disponibilidade do seu território e o seu governo se trasladou para Londres,
onde permaneceu até 1944, quando, no dia D, as tropas dos aliados começaram a libertar a França e o governo retornou para o território francês, onde retomou o controle. Então, a França também esteve nessa situação de ser reduzida a um governo no exílio. Durante de 1940 a 1944, 4 anos, o governo da França ficou no exílio, ficou em Londres, dando ordens para a resistência francesa e juntando, né, o apoio das colônias francesas e angariando outros apoios para a França, sem poder fazer muito mais do que isso. Até que retomou o controle. E o Estado francês continua existindo. Né? Ele passou por esse interregno de 4 anos, em que metade foi anexada à Alemanha, a outra metade esteve sob um governo títere, o governo de Vichy, e daí retomou o controle. Né? O governo tibetano do exílio não conseguiu a mesma coisa. Não passou pela mesma experiência de retomar o controle do território, tal como aconteceu na França. Então, fazendo um balanço, a gente diria o seguinte: a França nunca deixou de ser um Estado, passou por um período especial, mas nunca deixou de ser um Estado, justamente porque retomou o controle do seu território. Já o Tibete deixou de ser um Estado. Essa perda aparentemente se tornou definitiva, né? Pelo menos é essa a percepção atual. E o Tibete, então, desapareceu como Estado. Muito bem, então essas são algumas considerações preliminares sobre o Estado. Vamos falar um pouco mais na semana que vem. Olha o meme. Na minha época, direito internacional regulava apenas relações entre Estados. O direito internacional até a Segunda Guerra Mundial era estatocêntrico. Ele se incluía dentro dessa sistemática do sistema westphaliano, o sistema westphaliano de Estados, em que os Estados se relacionam, só aqueles entes dotados de soberania, que são dotados de personalidade e, portanto, criam normas entre si, né? Normas de convívio entre si. Então, até a Segunda Guerra Mundial, o direito internacional era estatocêntrico. Depois da Segunda Guerra Mundial, o panorama muda e começam a entrar em cena outros sujeitos de direito internacional, a começar pelas organizações internacionais. As organizações entram em cena, sobretudo a partir de 1949, com o chamado caso Bernadotte. Vou falar um pouco mais daqui a 2 aulas do caso Bernadotte. Só vou sintetizar aqui para vocês entenderem. Conde Folke Bernadotte, da família real sueca, foi enviado como representante do Conselho de Segurança da ONU para a Palestina, bem na época da fundação da ONU. A ONU foi fundada em 1945. Chegando lá como observador da questão da causa palestina, do conflito entre judeus e árabes na Palestina, ele foi morto, ele foi assassinado por um grupo sionista. Aí logo depois veio a decisão sobre a divisão de 2 estados, Israel se tornou soberana, e a ONU requereu que Israel jurisdicionalizasse a questão da morte do Conde Folke Bernadotte, que foi morto quando Israel ainda não existia, mas a ONU interpelou Israel para que Israel prendesse os culpados, né? Investigasse e prendesse os responsáveis que eram assumidos. O atentado tinha sido assumido por uma organização cujo líder era conhecido. Israel respondeu à ONU que não reconhecia a ONU como sujeito, como tendo capacidade de requerer qualquer coisa a ele, Israel. O que é bastante irônico, para dizer o mínimo, porque Israel existiu por uma decisão da ONU, né? A decisão da ONU da partilha de 2 estados, uma decisão da Assembleia Geral da ONU de 1947, dezembro de 1947, é o que dá margem a que Israel se tornasse um estado soberano.
E aí Israel se torna Estado soberano e diz que não reconhece a ONU. Mais ou menos esse é o paradoxo. E o que a ONU fez? Encaminhou um pedido de consulta à Corte Internacional de Justiça, à Corte de Haia, perguntando se a ONU tinha capacidade de interpelar Israel. E a Corte respondeu que sim, que a ONU era uma organização internacional dotada de personalidade jurídica internacional e, portanto, poderia sim interpelar Israel. Essa foi a decisão de 1949 da Corte de Haia, que é considerada emblemática para o reconhecimento das organizações internacionais. Atenção, eu falei decisão, né? Na verdade, é um parecer consultivo, não é uma sentença. É um parecer consultivo da Corte de Haia, que tratou especificamente da situação da ONU, mas se considera que abriu as portas aí para o reconhecimento das organizações internacionais, também como sujeitos, como também dotadas de personalidade jurídica. Então é aí que começa o reconhecimento das organizações internacionais como sendo capazes de atuar no direito internacional. Atenção, não quer dizer que não existissem organizações antes disso. Existiam. As organizações internacionais, tal como nós as conhecemos, datam do início do século XIX. A primeira que é considerada é uma entidade que cuidava da administração do rio, eu não me lembro agora, não era o rio Danúbio, acho que o rio Sena, não me lembro agora, um rio da Europa, um rio internacional. Era uma entidade criada pelos estados ribeirinhos desse rio para administrar a navegação, dar licença de navegação, né, que valeria para todos os países. Então, essa é considerada a primeira organização internacional do começo do século XIX. Até a Primeira Guerra Mundial, foram poucas as organizações internacionais, né? Uma ou outra que dava-se para contar nas mãos. No pós-Primeira Guerra Mundial, há um boom de organizações, a começar com a Liga das Nações. Aí surgem várias organizações, mas nesse momento, no entre guerras, ainda não está muito claro o papel das organizações. O que elas fazem? Elas têm personalidade? Elas têm capacidade internacional? Não se sabia ainda muito bem, né? Elas existiam, mas não se sabia muito bem. Até que veio esse parecer consultivo da Corte. Ô Gilmar, agora que eu li sua mensagem, não sei se é só comigo, mas o senhor está com uma espécie de chiado. Também está. Deixa eu ver se tirando o fone se melhora. Peraí. Professor, seu áudio tá mudo. Tá bom agora, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Vocês me ouvem? Sim. Ixi, e agora? Não sei se vocês estão me ouvindo. Oi, professor. O senhor escuta a gente? Nós estamos te respondendo. Alô, alô? 2, 3. Então tá bom. Obrigado, Vanessa. Então tá bom. Vamos lá. Então foi a partir... não sei se eu ouço... Você pode abrir o microfone, Vanessa? Oi, professor. Tá me ouvindo agora? Não estou ouvindo. Não ouço. Deixa eu testar, fazer diferente.
Vamos lá, estou usando o microfone do fone de ouvido. Vocês me ouvem? Nós te ouvimos, professor. O senhor nos ouve agora? Agora eu ouço vocês. Muito bem. Então, as organizações internacionais, embora já existissem antes, passam a ter reconhecida a sua personalidade jurídica a partir dessa decisão, desse parecer consultivo da Corte de Haia. E o que são organizações internacionais? Nós podemos defini-las como entes constituídos pela vontade soberana dos Estados. Vamos ficar com essa definição preliminar, tá? Daqui a 2 aulas eu vou problematizar essa definição. Mas são entes constituídos pela vontade soberana dos Estados. Os Estados se reúnem e criam esse ente, atribuindo a ele personalidade jurídica autônoma. Portanto, a personalidade jurídica desse ente é distinta da personalidade dos seus membros, dos países membros. Nós podemos fazer uma correlação com o direito interno, com o que nós chamamos de pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica é uma empresa, por exemplo, uma associação, um ente que as pessoas naturais ou pessoas físicas criam por sua vontade. As pessoas se reúnem. Por exemplo, digamos que eu quisesse criar um negócio e convidasse vocês para serem meus sócios. Cada um dá R$100, juntamos aí... Vocês são uns 40? R$4.000 aí, e montamos uma banquinha para colocar, para vender cachorro quente. Somos sócios igualitários. Se nós não fizermos o registro, da pessoa jurídica, somos todos solidariamente responsáveis. Toda a dívida, a integralidade da dívida pode ser cobrada de cada um de nós. Se nós devemos na padaria lá, compramos pão e salsicha, e não pagamos, o dono da padaria pode cobrar a integralidade da dívida de cada um de nós. Agora, se nós fazermos o registro adequado, o negócio passa a adquirir personalidade jurídica própria e responde com seu próprio patrimônio. E aí, o dono da padaria vai cobrar a empresa e não a nós. É claro que isso tem limitações. É possível levantar o véu da empresa, enfim. Mas, de maneira geral, é isso. A pessoa jurídica é um ente, é uma ficção jurídica, é uma pessoa fictícia, a qual se atribui personalidade, né, por vontade de pessoas naturais. Ou, claro, também outras pessoas jurídicas podem constituir uma nova pessoa jurídica, também é possível. Mas a lógica é essa, as pessoas se reúnem e atribuem personalidade a um ente. Claro que esse ente é uma ficção jurídica. A empresa não sai andando por aí, né? A gente não vai dar bom dia para ela na rua. É uma ficção. Mas ela tem seu patrimônio, ela tem personalidade, ela pode atuar, ela é objeto de regramento legal. Também é assim com a organização internacional. Os estados se reúnem e criam a organização internacional. E ela passa a responder por si própria, andar com as próprias pernas. Ela passa a ter personalidade jurídica internacional. Ela pode celebrar tratados internacionais. Ela pode ser membro de determinados grupos. Pode ter uma atuação internacional. Então, ela passa a ter uma personalidade distinta e autônoma. Exemplos de organizações internacionais. Eu listei algumas aí, né? O Mercosul, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, a Unicef, a FAO, a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Fundo Monetário Internacional, a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, a OTCA, são exemplos de organizações internacionais. E a gente poderia listar mais, né? Hoje existem cerca de 200 organizações internacionais. Os autores listam entre 150 e 300. Tá?
300 organizações internacionais. Depende também da definição que se dá. Como eu disse, eu vou deixar para problematizar a definição daqui a 2 aulas. Então, existem entre 150 e 300 organizações internacionais na atualidade. Não são organizações internacionais nessa nossa definição o BRICS. O que o BRICS não é, né? É um grupo que reúne, ou que reunia, a gente não sabe muito bem que o BRICS está congelado, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e, em inglês, South Africa, com essa, né? África do Sul, que tinha sido um aporte de um economista vinculado a um grande banco internacional, falando que esses países tinham grandes dimensões territoriais, populacionais e que seriam o futuro da economia global. Os BRICS gostaram e acabaram se reunindo e criando à época pelo menos, uma convergência política, geopolítica, de atuação em comum. Só que eles não institucionalizaram essa união de forças. Não se criou uma organização internacional com uma secretaria, o secretário-geral, uma sede. Não. Foi criado o Banco do BRICS pela China, né? Mas isso não é um ente propriamente internacional. É um banco mantido pela China que conta com aportes de outros países. É só isso. Então, o BRICS não é organização internacional. FIFA também não é. A FIFA é uma entidade privada. A FIFA, a FIFA tem sede na Suíça. A FIFA, então, é uma entidade privada com sede na Suíça, que tem como sócios não estados, e sim entidades privadas dos estados. No caso, a CBF no Brasil é sócia da FIFA, né? Não o Brasil, é a CBF. E em cada país vai haver uma entidade semelhante que é sócia da FIFA. Mesma coisa o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Tem as federações dos mais variados esportes, várias em cada país, que são sócias do COI, do Comitê Olímpico Internacional. O NAFTA também não é organização internacional. A gente costuma achar, né, porque a gente estuda os sistemas de integração regional, a gente costuma achar que o NAFTA é organização internacional. A gente pensa no Mercosul, União Europeia, NAFTA, tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, não. Começar que Mercosul e União Europeia são muito diferentes. A gente vai estudar isso ainda. Mas a União Europeia e o Mercosul são organizações internacionais. Tem personalidade jurídica autônoma. O NAFTA, não. O NAFTA é apenas uma convergência econômica entre 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, que é baseado em um tratado. Inclusive, o próprio nome já diz. North American Free Trade Agreement. Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA é só um tratado. O NAFTA não é organização, não tem personalidade. Não tem uma secretaria, tá? Tem escritórios, mas não é a mesma coisa. Greenpeace é uma entidade privada. Mas tem uma atuação importantíssima, sim, com certeza. Mas acontece que os estados não são membros do Greenpeace. Não foram estados que se juntaram e fundaram o Greenpeace. Isso não aconteceu assim. Então, o Greenpeace tem uma atuação transnacional, atua em cada país de acordo com a norma de cada país. Mas não tem estados como sócios, né, como membros. A FIA, da Fórmula 1, Médicos Sem Fronteira, entram nessa categoria de não organizações, de entidades que parecem ser organizações internacionais, mas não são. Tá? E daqui a 2 aulas a gente vai ver que alguns autores consideram essas entidades como organizações internacionais privadas. É uma nomenclatura minoritária, tá? Mas a gente tem que ver que ela existe. Então, para os fins da aula de hoje, a gente não vai considerar essas entidades como organizações internacionais. Tá? Não são. Por quê? Porque não tem estados como membros, como sócios. O Mercosul é organização desde 94. Entre 91 e 94, o Mercosul foi apenas um tratado, uma área de livre comércio,
Apenas isso, o Tratado de Assunção, que criou uma área de livre comércio. Era só uma área de livre comércio. Não tinha personalidade jurídica. O Tratado de Assunção é de 1991. Né? Ele não criava uma organização. A organização foi criada em 94 com o POP, o Protocolo de Ouro Preto. O Protocolo de Ouro Preto, sim, atribuiu personalidade jurídica ao Mercosul. Então, o Mercosul é sujeito de direito internacional? Desde quando? Desde 94. Entre 91 e 94, o Mercosul não era organização internacional. E eu acho que, para os fins da aula de hoje, essa perspectiva está adequada. Reitero que nós vamos problematizar algumas dessas questões, tá? Aí alguns símbolos, né? Alguns brasões de organizações internacionais, a ONU, o FMI, a OMS, o Mercosul, a OMC. Atores sem personalidade jurídica, ou sem personalidade, como alguns chamam. São agrupamentos não reconhecidos ou mesmo combatidos por entes estatais. Eles não são dotados de personalidade jurídica, né? Eles não têm personalidade jurídica instituída ou plenamente reconhecida. Às vezes são combatidos pelos estados. Em geral, se considera que integram essa categoria os movimentos de libertação nacional, os beligerantes, insurgentes e povos sem autogoverno. Então, povos sem autogoverno. Vamos pegar o caso dos curdos, né? Os curdos são um povo que não se governa a si próprio. Os curdos são algo como 20 milhões espalhados em vários países. E eles são minoria em todos os países. E uma das pretensões dos curdos é criar o Kurdistão, né? Então, eles são um exemplo de povo sem autogoverno. Em determinadas situações, é possível reconhecer a personalidade jurídica deles. Eu estou usando como exemplo, mas isso nunca aconteceu com os curdos especificamente, tá? Movimentos de libertação nacional. A Organização pela Libertação da Palestina era um exemplo de movimento pela libertação nacional. Buscava a independência da Palestina como Estado. Aí a OLP foi convertida em Autoridade Nacional Palestina, quer dizer, o governo da Palestina. Então, enquanto foi a OLP... Oi, pois não, pode falar. A Catalunha, na Espanha, entraria nisso? Como Poderia. Sim, poderia entrar aqui como movimento de libertação nacional. Só que para entrar nessa categoria, precisa ter esse penúltimo item da lista, personalidade jurídica ad hoc. Passa a ser considerado ator sem personalidade, sendo sujeito de direito internacional, desde que se reconheça a personalidade jurídica ad hoc. Tá, Laisa? Se não tiver esse reconhecimento, não é sujeito de direito internacional. E a Catalunha, o movimento pela independência da Catalunha, não tem reconhecimento de ninguém. Seria o caso se a Espanha reconhecesse, né? A Espanha reconhecesse o pleito independentista como legítimo, e não reconhece, e passasse a negociar com o movimento de independência da Catalunha. E é o que os independentistas querem, mas isso nunca aconteceu, né? E não está no horizonte do possível. Pelo menos nas atuais circunstâncias. Então, poderia ser? Poderia. Né? Não é. Não é e nunca foi. Ok, Liza? Beleza. Então, quem entraria aqui? Que exemplos nós temos, além da OLP? A Frente Polisário e as Farc. São exemplos de atores sem personalidade que adquiriram personalidade jurídica ad hoc. Em uma determinada conjuntura geopolítica, de política interna, social, fez-se necessário o reconhecimento da personalidade jurídica desses entes. Tá? Vamos ver alguns deles. Aqui, ó. As Farc. Então, vocês veem aí algumas imagens, né? À direita no alto mostra a cena de alguns militantes e alguns dos líderes das Farc à época.
As Farc eram um grupo paramilitar, uma guerrilha fortemente armada, treinada e que controlava boa parte do território da Colômbia a certa altura. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, aí nesse mapa, vocês veem, em azul, departamentos com áreas parcialmente ocupadas pelas Farc. Vejam só, gente, como é grande, ou era, né? Grande a área controlada pelas Farc na Colômbia. As Farc eram um grupo guerrilheiro como outros, de orientação marxista, que surgiu entre os anos 50 e 60. Vários foram combatidos e eliminados pelo governo da Colômbia. Só que as Farc subsistiram porque elas se embrenharam na mata. Não se esqueçam que a Colômbia tem uma parcela do seu território na Amazônia, né? Então as Farc se embrenharam na selva e lá encontraram uma fonte de renda praticamente inesgotável, que é dar proteção aos cartéis do narcotráfico. Então, as Farc, que era um grupo que combatia, que tentava chegar ao poder na Colômbia pela força, passaram a vender, né, seus serviços de proteção aos cartéis de narcotráfico. E é uma renda praticamente infinita, né? E com isso se mantiveram e passaram a controlar boa parte do território da Colômbia. Em seu auge, calcula-se que cerca de 30% do território da Colômbia estivesse sob o controle das Farc. 30%, gente, é muita coisa. Se para nós aqui já é um problema os morros no Rio de Janeiro, onde a polícia não entra, é necessário o caveirão lá fazer medidas drásticas para que o Estado se faça presente, imagina num país onde 30% do território está sob controle de uma guerrilha, né? E mais, era uma questão problemática. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com colombianos sobre a questão, há diferentes visões sobre o fenômeno. Tem gente que defende as Farc, né? Tem gente que considera terroristas e devem ser combatidos, não deveria ter sido feita nenhuma negociação de paz. Há opiniões extremas, mas eu sempre achei que havia um consenso no sentido de entender que as Farc deveriam ser combatidas. E não, gente, tem muita gente com opinião favorável, benéfica às Farc. É um fenômeno difícil para nós de fora entendermos completamente. Isso eu digo a vocês. Pois bem, o governo da Colômbia tentou solucionar a questão das Farc pela via militar, sobretudo no governo do Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe foi eleito com a plataforma de solução militar para o problema das Farc, com o apoio dos Estados Unidos. E foi feita uma guerra, né, aberta, inclusive bombardeando alvos das Farc em outros países, criando problemas diplomáticos com os vizinhos, com o Equador, com a Venezuela, né? E com apoio logístico, econômico, de inteligência dos Estados Unidos, que cederam armamento, cederam helicópteros, cederam uso de satélite, enfim. Foram com tudo para cima das Farc. E as Farc, o que aconteceu? Elas perderam, né, o controle de vários territórios, várias lideranças foram mortas, mas também substituídas. E elas ficaram mais violentas. A guerra se tornou uma guerra civil dentro da Colômbia, que estava vitimando a população local. Então, quem estava sofrendo mesmo com essa guerra aberta era a população colombiana, que não aguentava mais essa situação. Aí o Uribe estava no final do mandato, na Colômbia não tem reeleição, é um mandato de 5 anos só. E ele encampou um candidato que se propunha a dar continuidade a essa política de enfrentamento militar das Farc. A oposição propôs uma solução de paz negociada com as Farc. E venceu nas urnas a proposta da oposição e foi eleito Juan Manuel Santos, esse sujeito que está aí na foto de baixo, para abrir negociações com as Farc. E assim foi feito. Ele assumiu e uma das primeiras medidas dele foi iniciar negociações de paz com as Farc. Mas como
que um Estado soberano, legítimo, vai negociar um tratado internacional, porque é isso que se propunha, né? Um acordo de paz seria um tratado internacional, com um grupo militar que não é reconhecido, não tem nem CNPJ. Era um grupo combatido. Era um insurgente. Naquela categoria lá, as Farc entrariam como insurgente, porque se opõem ao reconhecimento de um Estado. Então, seria um insurgente. Beligerantes seriam partes numa guerra civil, por exemplo. Duas partes seriam beligerantes. Então, as Farc seriam um insurgente. Como que um governo vai negociar com um grupo que não tem nem CNPJ? Não é reconhecido por ninguém, não tem personalidade jurídica. Aí entra essa categoria. Atribui-se personalidade jurídica ad hoc. Como vocês sabem, ad hoc é para o ato, né? Quando é uma procuração ad hoc, é para fazer algo e acabou. E mais nada, é aquilo e ponto. E assim se atribui personalidade jurídica ad hoc às Farc. Apenas para fins de negociação e assinatura do tratado internacional e mais nada. Depois disso, as Farc não poderiam fazer um tratado com o Brasil de importação e exportação. Não é isso. Então, é nesse tipo de situação que se reconhece extraordinariamente personalidade jurídica ad hoc para entes como as Farc, beligerantes, insurgentes, povos sem autogoverno, movimentos de libertação nacional. E foi negociado durante anos, levou anos de negociação. A gente vai voltar a falar dessas negociações no finalzinho da disciplina, quando nós formos falar de conflitos internacionais. Eu vou falar para vocês que na negociação do acordo de paz com as Farc, intervieram o governo da Noruega e depois o governo de Cuba com bons ofícios. Eu vou explicar para vocês que bons ofícios é quando o terceiro ajuda no contato, na negociação, mas ele não propõe nada, ele não sugere, ele não intervém, ele apenas facilita os meios. Ou seja, dá um campo neutro para que a negociação flua, né? Então as negociações começaram primeiro em Oslo, na Noruega, e depois continuaram em Havana, em Cuba, com apoio logístico desses dois países. Por exemplo, enviando helicóptero para retirar uma liderança das Farc do meio da selva e conseguir um salvo-conduto para ele poder seguir até o local de negociação sem ser preso. Então, quem faz tudo isso é o terceiro, né, que oferece seus bons ofícios. Mas disso a gente vai falar melhor no finalzinho da disciplina. Então, foi negociado, concluiu-se o tratado foi assinado, e o governo teve a infeliz ideia de submeter o tratado a referendo popular. A um referendo. Como vocês sabem, plebiscito é quando se consulta a população antes de uma medida ser tomada, e referendo é quando, depois que a medida é adotada, busca-se a aprovação. Então, foi um referendo. E deu por uma diferença muito pequena a não aprovação. Se não me engano, foi 51 a 49. Sei que foi uma diferença, uma margem muito pequena, que não deu a aprovação do tratado. Aí tiveram que voltar à mesa de negociações, renegociar tudo do princípio, fizeram um novo acordo, e dessa vez o governo não submeteu a referendo, né? E o acordo foi implementado e estabeleceu uma anistia geral. Anistia aos guerrilheiros da Farc e aos militares. Porém, aqueles que cometeram crimes seriam julgados por isso. E muitas lideranças e soldados militares e guerrilheiros das Farc foram julgados e estão ainda sendo julgados por conta de crimes cometidos durante esse período, né? E as Farc se converteram em um partido político na Colômbia. Nas primeiras eleições, eles elegeram vários deputados e um senador. Vejam só. Então, hoje as Farc não são mais um grupo guerrilheiro, são um partido político na Colômbia.
E aí vocês têm uma imagem dessa mulher aí, sentada? Ela é famosa, ela é a Ingrid Betancourt. Ela era uma senadora que se candidatou à presidência do país e ela estava fazendo campanha. Ela e a candidata vice dela estavam fazendo campanha pelo país e elas iam para um lugar que estava sob controle das Farc. Isso é antes, tá, gente? Isso é antes do Acordo de Paz. E o exército falou para ela, não vá para lá porque nós não podemos te dar proteção. Lá é uma área sob controle das Farc. E elas falaram, não, nós não temos nada contra as Farc, vamos lá, por nossa conta de risco, não vai acontecer. Elas chegaram lá e foram sequestradas. E ficaram sequestradas pelas Farc durante 8 anos. E isso não é um caso excepcional. Lá as Farc agiam dessa maneira, sequestravam pessoas, ficavam anos com as pessoas. Desde autoridades até funcionários de multinacionais, políticos, policiais, para negociar troca de prisioneiros, né, ou então resgates, e muitas vezes ficam anos. E a Ingrid Betancourt e a outra moça, que era vice dela, ficaram 8 anos. 8 anos. Essa foi uma imagem tirada dela depois de já anos de cativeiro, quando houve uma ampla mobilização pela sua libertação. E a libertação dela se deu com uma... Como se fala? Uma operação muito engenhosa que envolvia um falso documentário. Foram lá para registrar com a autorização das Farc e tal. Chegando lá, sacaram armas, soltaram, renderam os paramilitares e conseguiram libertá-la. E a que era a candidata a vice dela, inclusive, engravidou de um guerrilheiro das Farc e teve filho durante o cativeiro. E daí ela passou a sofrer da chamada síndrome de Estocolmo. Ela passou a defender as Farc a partir disso. E assim, não é sequestrado numa casa, é sequestrado na selva, gente, né? Levantando acampamento em tantos dias, andando quilômetros no meio da selva, sem água, sem água encanada, sem chuveiro, sem comida industrializada, pegando malária, né? Sem nenhum tipo de conforto. Então foi a isso que se submeteu a Ingrid Betancourt. Enfim, as Farc foram consideradas um sujeito de direito internacional nesse momento apenas para fins de negociação e assinatura do tratado, e acabou. Olha aí um meme. Une-se as Farc, o sequestram. Outro grupo que entra nessa categoria... Oi, pode falar, Laisa. Mais uma pergunta. Quando a população ela vai em desacordo com a decisão do Estado, nesse caso do referendo, é obrigatório editar esse acordo que tinha se feito a princípio? Ou é uma decisão assim do Estado, como a população não estava de acordo? Você está me perguntando se é obrigatório. Se é obrigatório, a gente teria que ver a legislação colombiana a respeito, né? Agora a gente poderia olhar da perspectiva... A norma interna, justamente. A gente teria que ver o que diz a Constituição, o que dizia a lei do referendo deles, né? Agora, do ponto de vista da ciência política, da legitimidade, eu diria que, com certeza, né, a opinião popular tinha que ser levada em consideração. Porque, se não sendo, isso afetaria toda a credibilidade do Estado, né? E a própria conversão das Farc em partido, as consequências do acordo, tudo mais seria afetado, tudo mais seria contaminado se a vontade popular não fosse atendida. Embora a gente tenha exemplos aqui no Brasil mesmo em que se deu um jeitinho, né? No referendo do desarmamento, em que tinha sido feita a lei do desarmamento, daí foi feito o referendo, venceu o não, né, pelo não desarmamento. No entanto, o governo, aos pouquinhos, foi implementando medidas no sentido de desarmamento. Eu sou contrário ao armamento da população, muito contrário, mas foi uma situação em que a vontade popular não foi respeitada, né? É curioso, eu sei que é paradoxal, vai contra as minhas convicções,
mas a gente tem que reconhecer. O resultado não foi respeitado posteriormente. Certo, entendido. Atores sem personalidade, ainda temos a Frente Polisário. O Saara Ocidental, que vocês veem aí em verde, é um território que é considerado um território não autônomo. Território não autônomo, ou seja, é um resquício colonial. Hoje são 17 territórios não autônomos no mundo, entre eles Gibraltar, as Malvinas, as Ilhas Picárnias, algumas ilhas no Caribe, a Polinésia Francesa e Saara Ocidental. É um dos 17 territórios não autônomos do mundo. E o Saara Ocidental é, deles todos, o que tem o maior território, de longe, e maior população, mais de 200 mil pessoas. A questão é que o Marrocos reivindica a soberania sobre o Saara Ocidental. Reivindica como sendo parte do seu território. Porém, há um grupo de libertação nacional, que antigamente se chamava Frelipo, mas mudou de nome para Frente Polisário, que busca a independência do Saara Ocidental. E a Frente Polisário é reconhecida como sujeito de direito internacional porque participa das negociações que visam dar um destino, uma destinação definitiva para o Saara Ocidental. E a Frente Polisário é um grupo paramilitar. Aí vocês têm uma imagem, né, de soldados da Frente Polisário. Então, por que a Frente Polisário é sujeito de direito internacional? Porque é reconhecida como tal. Há uma conjuntura que leva a esse reconhecimento. Por que as Farc foram reconhecidas como sujeito de direito internacional em determinado momento? Porque havia uma conjuntura que levava a isso e havia entes que reconheciam, como o governo da Colômbia. Né? Por que o movimento de independência da Catalunha não é? É porque não tem ninguém que reconheça. Não há uma conjuntura que leve à negociação entre, por exemplo, a Espanha e o movimento de independência da Catalunha numa mesa para chegar a uma solução. Isso não há na conjuntura atual. Tá? Então, essa é a diferença que vocês têm que entender. Tem que ter havido essa atribuição ad hoc de personalidade para ser considerada como sujeito de direito internacional dentro dessa categoria, atores sem personalidade. Tá bom? Há muitos aí que poderiam ter, mas só aqueles que já receberam essa personalidade ad hoc que entram na categoria. Tá claro, gente? Sim. Ótimo. A categoria outros sujeitos é um nome feio, né? Eu prefiro o nome entes sui generis, que é o nome que eu adoto no meu livro. Quem seriam esses outros sujeitos? Seriam entes dotados de personalidade jurídica internacional em caráter especial. Não se enquadram em nenhuma das categorias prévias. Não são nem estados, nem organizações internacionais, nem entes atores não dotados de personalidade, que daí se atribui personalidade ad hoc. Não entram em nenhuma daquelas categorias. Mas são sujeitos de direito internacional. Cada um por um motivo. Sui generis, a expressão, né, a palavra, sui generis, a locução sui generis, significa o próprio gênero, o seu gênero. Então, cada um é cada um. Né? Não existe uma fórmula. Cada um desses sujeitos é sujeito com suas peculiaridades. E não tem ninguém igual. Ou quase ninguém igual. Então, são sujeitos de direito internacional de caráter especial que podem relacionar-se diretamente com os estados nas matérias abrangidas no seu campo específico de atividades. Eventualmente, são dotados de competências por um tratado. Então, às vezes, é um tratado que atribui essa personalidade a esse ente. Às vezes, não. Às vezes, é um dado fático. Então, essa personalidade é reconhecida por normas internacionais, ou então um reconhecimento de outros sujeitos, ou então uma aquiescência, ou seja, um reconhecimento tácito,
né? Isso é aquiescência. Reconhecimento tácito dos outros sujeitos. Exemplos: o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Ordem Soberana e Militar de Malta, a Itaipu Binacional. A Santa Sé pôs uma interrogação. A Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha Internacional foi fundada no século XIX por um sujeito, um comerciante de Genebra, na Suíça, que não tinha nada a ver com direito humanitário, né? Ele era só um comerciante. Deixa eu me lembrar o nome dele. Fugiu o nome dele agora. Então, a Cruz Vermelha foi fundada com a ideia de dar amparo a pessoas atingidas por conflitos internacionais. Estou dando um Google aqui enquanto falo. E é o que a Cruz Vermelha faz hoje em dia. Ela atua em cenários de conflito, em zonas conflituosas, dando apoio, né, humanitário aos feridos, tratando os feridos, sejam soldados, sejam civis, e todas as pessoas, os edifícios, os veículos que são identificados com a Cruz Vermelha, que é esse símbolo aí, estão sob proteção das Convenções de Genebra. E aí as Convenções de Genebra protegem a Cruz Vermelha, protegem todas as pessoas, veículos e imóveis que estejam sob a proteção, né? E significa que as partes em conflito, os beligerantes, não podem se opor à atuação da Cruz Vermelha no cenário de guerra. A Cruz Vermelha tem liberdade de atuação. E não pensem que a guerra é um cenário sem ordem, né? Sem lei. Existem normas para a guerra, que são as normas do direito humanitário, por exemplo, que a gente vai estudar no finalzinho da disciplina. Então, há regras. E dentre essas regras está essa de proteção da Cruz Vermelha. Então, os estados em guerra não podem se opor à atuação da Cruz Vermelha. Claro que quem atua lá está se colocando em risco pessoalmente, mas essa é a vocação histórica da Cruz Vermelha. Então, ela foi fundada no século XIX, em 1863, por como eu estou querendo achar o nome dele aqui. Henri Dunant, é isso aí. Henri Dunant. O Henri Dunant era um comerciante de Genebra que queria entrar em contato com o Napoleão III, que estava em conflito no norte da Itália. É um conflito entre a França e a Áustria-Hungria no norte da Itália. E ele tinha questões de negócio com o governo da França, então ele queria aproveitar que o imperador Napoleão III estava próximo e tentar cuidar dos seus negócios com o governo francês. Então ele foi até essa cidade chamada Solferino, onde haveria uma batalha entre a França e a Áustria, para contatar o Napoleão III. Ele chegou lá, os exércitos já tinham se retirado, e ele encontrou um cenário de batalha, né, de terra arrasada, pós-batalha, que para ele foi uma imagem horrível, né, uma imagem tenebrosa. Vários soldados agonizando no campo de batalha. Naquela época, os exércitos não davam tratamento aos seus soldados. Então, e também era batalha campal. Ou seja, os exércitos se posicionavam em um campo de batalha, um campo aberto, frente a frente, e entravam em conflito ali naquele campo. E era vencedor o exército que ficasse de pé, né, ao final daquela batalha. Era assim que acontecia, né? Depois da Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra Mundial, entra em cena a ideia de guerra total, ou seja, o objetivo é destruir o inimigo. Não é só derrotar militarmente o inimigo, é destruir toda a logística, os canais de suprimento, os edifícios, né? Mas nesse momento, século XIX, é batalha campal.
Então, os exércitos tinham se embatido ali e se retiraram. E deixaram soldados agonizantes no campo de batalha. E ele se deparou com aquilo e ficou altamente tocado com aquilo e decidiu na hora que ia tratar aqueles feridos agonizantes. Então, ele mobilizou um vilarejo próximo, levou pessoas, improvisou um acampamento de enfermagem e deu tratamento de urgência ali básico, e ele nem tinha formação para isso, que salvou várias vidas, né? Vários daqueles soldados que estavam agonizando. O que se fazia na época também era o ato de misericórdia, ou seja, pegava-se a baioneta e matava-se o soldado agonizante. Era um ato de misericórdia, para que ele não sofresse, matava-se ali, né? Na hora. Esse era o costume. Então ele fez ali, improvisou, deu tratamento básico, amputou pernas, né, membros, deu tratamento básico e voltou para casa. E ele escreveu um livro chamado Lembrança de Solferino, Un souvenir de Solferino, e esse livro virou um sucesso, virou um best-seller para a época. E no final do livro, ele propunha a criação de uma entidade que cuidasse desse tipo de situação. Então, no livro, ele fez um relato da vivência dele e propunha a criação de uma entidade que atuasse em períodos de guerra, de conflito, dando amparo às vítimas do conflito. E aí ele virou uma referência. E várias entidades começaram a procurá-lo para que fosse criada essa entidade. E assim foi criada em 1861 a Cruz Vermelha, na primeira Conferência de Genebra, que foi referendada 2 anos depois da Conferência de 1863, quando os estados reconheceram a Cruz Vermelha a competência dessa atuação e deram proteção aos seus símbolos. Então, a Cruz Vermelha foi fundada por estados? Não, foi fundada por pessoas. Os estados, a posteriori, reconheceram a competência da Cruz Vermelha e lhe deram proteção. Reconheceram, portanto, a personalidade jurídica dela. Mas a Cruz Vermelha não tinha e não tem estados como membros. Não é como a Organização Mundial da Saúde, né? O Brasil é sócio da Organização Mundial da Saúde. A Cruz Vermelha não tem países como sócios, até para garantir a sua lisura, garantir a sua neutralidade. Então, quando está em conflito, para que não haja desconfiança quanto à atuação da Cruz Vermelha, é até bom que a Cruz Vermelha não esteja vinculada a nenhum país. E é por isso que a Cruz Vermelha entra nessa categoria outros sujeitos. Ela não é organização internacional. Ela não tem estados como membros. Ela é uma entidade cuja atuação foi referendada pelos estados. E a Cruz Vermelha tem tido uma atuação muito importante, né? O Henri Dunant venceu o primeiro Nobel da Paz em 1901. A Cruz Vermelha também viria a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, ela é uma entidade atípica, né? Entra nessa categoria outros sujeitos. O símbolo dela é o negativo da bandeira da Suíça. A bandeira da Suíça é essa cruz em forma de mais, né? Só que é um fundo vermelho e a cruz em branco. A cruz vermelha é o contrário. Fundo branco e a cruz vermelha. E ela tem outros símbolos. Ela tem o crescente vermelho para atuar em países muçulmanos. Aí símbolos não reconhecidos como a estrela de Davi vermelha, o leão do sol vermelho e outros símbolos. Para quê? Para atuar em lugares não cristãos, porque não se esqueçam, a cruz é um símbolo cristão, né? Então, para atuar em países muçulmanos, usa o símbolo do crescente vermelho, uma lua crescente. A Ordem Soberana e Militar de Malta, como vocês podem ver no brasão aí, ela foi fundada no século XII. Consigo ver direito? Oi? Só uma pergunta sobre o que o senhor falou, né? Quem trabalha na Cruz Vermelha, eles são voluntários, né? Olha, como toda organização, ela certamente tem voluntários, mas também tem uma estrutura profissional. Paga salários, são funcionários. Ah, sim. Então eles ganham também. Também ganham, também tem salário. Uhum.
Não. E a Cruz Vermelha se mantém com doações, e essas doações servem justamente para bancar salários de funcionários de carreira. Porque eu tinha visto uma notícia que um prefeito, agora não me recordo a cidade, que ele ia pagar, né, na Secretaria da Saúde, ele ia usar o dinheiro para pagar os voluntários, né, da Cruz Vermelha. Então também pode ser dessa forma, né? Sim, sim, sim. Uhum. Tem voluntários e tem funcionários. Uhum. Obrigado, senhor. Nada. E a sede da Cruz Vermelha aqui no Brasil fica em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Mas ela atua mesmo em cenários de conflito. Em alguns lugares ela se estabeleceu de tal maneira que é até difícil sair, como por exemplo no Líbano. O Líbano foi um país conflagrado por guerras durante décadas, e a Cruz Vermelha tinha uma importante atuação. A guerra já acabou, né, já tem bem uns 20 anos, mas a Cruz Vermelha continua lá, firme e forte. Ela tem uma atuação bem ampla no Líbano. Mas, em geral, é em cenário de conflito. A Ordem Soberana e Militar de Malta foi fundada em 1183. Deixa eu olhar aqui direito. 1113. Completou 900 anos em 2013. Ela é um resquício das Cruzadas. Então, a Ordem de Malta tem esse nome por causa da Ilha de Malta. Primeiro ela se estabeleceu, depois que foi expulsa da Terra Santa, se estabeleceu no Chipre, e do Chipre se trasladou para Malta, uma ilha do Mediterrâneo. E lá ficou por séculos, até que os britânicos, quando chegaram a Malta e Malta se tornou uma colônia britânica, expulsaram a ordem, e a ordem foi para a Itália, né? Então ela tem esse nome de Ordem de Malta, mas ela não está mais em Malta. A sede dela hoje é em Roma, e ela é vinculada à Igreja Católica. E ela existe há 900 anos, 900 e poucos anos. E ela tem essa personalidade também atípica. É um sui generis. Reconhece a atuação dela, reconhece como autônoma, mas ela não foi criada por estados, nem é mantida por estados. Hoje, então, ela começou como uma ordem militar, uma ordem monástica militar de monges, cavaleiros que atuavam na Terra Santa. Hoje, ela é uma ordem caritativa. Ela angaria fundos e tem trabalhos de caridade, sobretudo em países pobres, e atuação as mais variadas, né? Ela foi alvo de notícias há alguns anos, quando o Papa interveio na estrutura da ordem, porque ela é autônoma, ela é vinculada à Igreja Católica, mas ela se diz soberana, né? Independente da Igreja. Só que a atuação do Bento XVI, do Bento XVI não, foi já o Papa Francisco. Do Papa Francisco mostrou que ela não é tão autônoma assim. O que aconteceu foi o seguinte: ela tinha um programa de distribuição de preservativos na Tailândia. Isso foi descoberto, né, e foi levado
Oi, pessoal, vocês me ouvem? Sim, professor. Sim. Joia, Sim, prof. joia. Não vou nem ligar a câmera. Não sei se é problema da minha internet ou o quê. Então, sem slide mesmo, falávamos da Ordem de Malta, né? Então, a Ordem de Malta tinha feito esse programa na Tailândia de distribuição de preservativos e a Igreja Católica é contrária a métodos contraceptivos. Isso foi um escândalo dentro da organização. A diretoria destituiu o presidente da organização e foi acusado de gerir esse programa, né? O Papa Francisco não gostou, ele reinvestiu o antigo presidente ao seu posto e manteve-se o programa de distribuição de preservativos da Ordem de Malta. Então, um caso que foi para o noticiário, já tem uns anos isso, mas é onde ficou em evidência aí a atuação da Ordem Soberana de Malta. E aqui nós temos a Itaipu Binacional, que eu enquadro nessa categoria de outros sujeitos. A Itaipu Binacional tem tudo para ser uma organização internacional. Ela foi criada por dois estados, tem personalidade autônoma, mas os dois estados não chamaram de organização internacional. Não tem uma secretaria, chamaram de empresa binacional. Então, é uma entidade atípica, a Itaipu Binacional. Então, é um sujeito sui generis. Tinha tudo para ser uma organização, mas não é. Os estados preferiram chamá-la de empresa binacional. E, como eu falei, cada um é cada um, né? Não tem igual. Pois a Itaipu tem uma entidade igual, que é a usina de Jaciretá, entre o Paraguai e a Argentina, que foi constituído, o tratado foi constituído logo depois do Tratado de Itaipu, e o tratado é assim, um arremedo do Tratado de Itaipu. Inclusive, eu fiz um artigo junto com o Johnny, do quarto ano, não sei, sobre isso, né? Ele me procurou com um tema para a gente apresentar para o Congresso de Direito Internacional, Congresso Brasileiro de Direito Internacional. É um tema que é o tipo coisa que a gente fala sempre, né? O Tratado de Jaciretá é parecido com o de Itaipu. Daí a gente combinou de fazer a comparação, ver em que medida era mesmo igual. E a conclusão é que são muitos artigos que têm o mesmo texto, ipsis literis do Tratado de Itaipu. Mudaram uma coisinha ou outra, né, em alguns dispositivos. Então, eu disse para vocês que não tem outra igual, né? A Itaipu tem uma igual, que é a usina de Jaciretá. Os indivíduos não são reconhecidos pela doutrina majoritária. Alguns autores colocam os indivíduos como sujeitos de direito internacional. Dentro dessa concepção de um direito internacional menos estatocêntrico, um direito internacional que ampara outros sujeitos, né, como, por exemplo, os indivíduos, os indivíduos, as pessoas naturais, passam a ser sujeitos de direito internacional. Mas então, por exemplo, os sujeitos, nós, as pessoas, somos alvo de proteção das normas de direitos humanos. As normas de direito internacional dos direitos humanos. Então, nós somos protegidos diretamente, independentemente do ordenamento jurídico do Estado. Essa que é a particularidade. Não passa pelo filtro da soberania. As normas de direito internacional protegem diretamente o indivíduo. Extrapolam a soberania do Estado. Então, essa é uma particularidade do direito internacional pós-Segunda Guerra Mundial. E também existe a capacidade postulatória e processual dos indivíduos perante os tribunais internacionais, como o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Isso é um reconhecimento da personalidade dos indivíduos. Então, é uma doutrina minoritária que reconhece os indivíduos, mas é nesse sentido, né? No sentido de que as normas internacionais os protegem e amparam diretamente. Mas essa capacidade é sempre passiva. Não pode, por exemplo, o indivíduo firmar um tratado internacional com o Estado, por exemplo, né? Não faz sentido. Agora, ainda mais minoritário é o reconhecimento de empresas como sujeitos de direito internacional. É uma doutrina bem restrita mesmo, que reconhece
que, devido ao poder econômico das empresas, que lhes dá um potencial de influenciar governos, intervir diretamente em decisões governamentais, é que se reconhece essa personalidade. Então, as empresas seriam dotadas de personalidade jurídica internacional, as chamadas empresas multinacionais, né? Mas uma perspectiva que a gente não pode perder de vista é que as empresas não têm atuação internacional, elas têm atuação transnacional. Há uma questão de nomenclatura aqui. Qual é a diferença? Na atuação transnacional, a empresa se submete à lei de cada país onde atua. Vai atuar na Argentina, vai ter que seguir a lei da Argentina. Vai atuar no Brasil, vai ter que seguir a lei do Brasil. Vai para a China, tem que seguir a lei da China. Isso que a gente chama de atuação transnacional. Essas empresas não têm atuação internacional, ou seja, regida por normas internacionais, diretamente por tratados internacionais. Não é assim. E outra particularidade é que, propriamente, não existe empresa multinacional. Tá? Existe uma empresa nacional controlada por empresa estrangeira. Essa é a diferença. Todas as empresas que estão aqui no Brasil são empresas brasileiras. Algumas são controladas por empresas estrangeiras. É o que a gente chama de empresa multinacional. Né? Mas é empresa nacional. E com isso eu tinha transcrito no PowerPoint o artigo 11 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu vou ler para vocês. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então, no caso, as empresas, vão obedecer à lei do país em que se constituem. Se for uma empresa na França, ela vai ser regida pela lei francesa. Se for uma empresa dos Estados Unidos, a lei do Estado dos Estados Unidos lá, onde ela tenha se constituído. Tá? Isso é o que está no caput do artigo 11 da LINDB. E o parágrafo 1º fala: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências e estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Isso é um endosso do que eu dizia. Quando essas empresas estrangeiras se estabelecem no Brasil, por meio de filial, agência e estabelecimento, essa empresa que se estabelece aqui tem que ser aprovada pela lei brasileira. Tá? Daí passa a ser uma empresa brasileira sob controle de empresa estrangeira. Então, é uma interpretação que a gente pode fazer do artigo 11 da LINDB junto com o parágrafo 1º. Considerações finais sobre isso. Os chamados sujeitos tradicionais, como os estados e as organizações, têm uma ampla capacidade de atuação na sociedade internacional, inclusive o poder de celebrar tratados e o direito de legação, quer dizer, a capacidade de receber agentes diplomáticos. Então, os estados e as organizações têm o direito de legação. Podem enviar agentes diplomáticos, receber agentes diplomáticos, assim como amplo acesso aos mecanismos internacionais de solução de controvérsias. Então, os sujeitos tradicionais, estados e organizações, têm uma ampla atuação. Já os novos sujeitos, como os indivíduos, as empresas, as organizações governamentais, não governamentais, né, como lá a FIFA, que essa é outra nomenclatura para elas, esses novos sujeitos não têm capacidade de celebrar tratados, mas têm possibilidade, ainda que restrita, de acesso a mecanismos internacionais de solução de controvérsias. As normas internacionais podem diretamente lhes conferir direitos e lhes atribuir obrigações. Então, essa é uma diferença que a gente pode fazer aí entre os chamados, as organizações internacionais e os estados, os chamados sujeitos tradicionais, e os outros que são os novos sujeitos. Né? Os tradicionais podem tudo, podem um monte de coisa. Os novos têm certas limitações. E ainda os outros entes que podem atuar na sociedade internacional, como os movimentos de libertação nacional, beligerantes, insurgentes, os entes sui generis, podem ter ou não o poder de celebrar tratados conforme cada caso. Isso depende das normas internacionais que podem diretamente conferir a eles direitos e atribuir obrigações. E ainda tinha um meme que eu vou deixar para vocês verem quando eu postar o material aí. É isso, gente. Alguma dúvida até aqui?
Não, professor. Joia, Rafael. Vamos à chamada, então. Reitero que eu vou retomar o tema do Estado e das organizações internacionais, que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. Alessandra, Presente. Amanda, Presente. Ana Carolina, Presente. Ana Laura Milioli, Presente. Ana Laura Pessoas, Presente. Ana Letícia, Presente. Ana Maria Alberton, Presente. Ana Maria Prebianca, Presente, professor. Cibele, Presente. Daniel, Presente. Débora, Presente. Emanuele Tonolo, Presente. Emanuele Lima, Presente, professor. Emerson, Emily, Presente. Flora. Ok, Flora. Gabriel Estevão, Presente, professor. Gabriel Novelli, Presente, professor. Gabriel Rabaioli, Gabriela Alves, Presente. Gabriela Correia, Gabriela de Oliveira, Presente. Gilmara, Presente. Graciela, Presente. Isadora de Souza, Presente. Isadora Tassiani, Presente. João Luiz, Presente. José Guilherme, Presente. Laísa, Presente. Lucas, Presente, professor. Maria, Presente, professor. Murilo, Presente. Natan, Presente. ok, Omar, Presente. Paola, Presente. Pietro, Presente. Rafael, Presente, professor. Vanessa, Presente. Yasmin. Presente, professor. Já, gente, encerramos por aqui. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Boa Tchau, noite. prof. Boa noite, professor.